meu povo! E vamos a mais uma aula de matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e nesta aula nós temos aula de número 58, objeto de conhecimento, dízimas periódicas, fração geratriz, detalhamento, reconhecimento e utilização de procedimentos para obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. Então, vamos à nossa aula. Nessa aula, nós vamos abordar as dízimas periódicas, ou em outras palavras, fração geratriz, certo? E o que vem a ser uma dízima periódica? Uma dízima periódica, certo? Que está aqui ao meu lado, ela significa que ela pode ser, primeiramente, a tipologia dela, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Mas, afinal, o que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica é um número, certo, que se repete após a vírgula, oriundo de uma divisão. Ou seja, quando nós estamos dividindo uma fração, nós poderemos nos deparar com dois tipos de situação. Ora, por se tratar de uma divisão, essa divisão poderá ser exata ou ela pode vir acompanhada de uma enxurrada de números, às vezes finito e às vezes infinito. Ora, nos finitos, nós temos que buscar pelo padrão e esse padrão ele vai estar em cima da tua identificação. Os números estão se repetindo ou esses números não estão se repetindo? É isso que nós vamos tratar exatamente nesse encontro. Então, vamos começar pela dízima periódica simples. E o que é uma dízima periódica simples? Lembrando que eu já falei que ela pode ser simples e composta. Só que uma dízima periódica simples e também a composta, ela é constituída por uma parte inteira. O que é a parte inteira? É a parte que vem antes da vírgula. E a parte decimal, que é considerada a parte que vem depois da vírgula. Então, vamos ver o exemplo a seguir. Então, olha, nesse exemplo nós temos 1,22222 reticências, beleza? Ora, qual é a parte inteira? Como eu já falei anteriormente, a parte inteira é todo e qualquer algarismo que vem antes da vírgula. Portanto, nós temos como parte inteira o 1 e como parte decimal o 2, porque neste caso, neste exemplo, é o 2 que está se repetindo. E as reticências que estão aí é dizendo que continua, ela é infinita, mas sempre é o 2 que está se repetindo. No exemplo B, nós temos 3,25, 25, 25. Ora, qual é a parte inteira? A parte inteira é tudo que está antes da vírgula. Portanto, a parte inteira é 3. E a parte decimal é 25, 25, 25, 25. Portanto, olha, nós temos essa parte que se repete, ela é chamada de período. No primeiro exemplo, o período é 2, que é o 2 que está se repetindo, você não precisa ficar colocando todos os 2, basta um, o período, né? Basta um número. Só que no exemplo de baixo, que é o exemplo B, nós temos 2 números se repetindo. Portanto, o período é 25. Vamos a mais exemplos. No próximo exemplo, nós temos 0,8888 reticências, beleza? Qual é a parte inteira? A parte inteira, lembrando, é tudo que está antes da vírgula. Portanto, aí a parte inteira é 0. A parte decimal, então, é tudo que está depois da vírgula. É 8888. Qual é o período nesse caso? O período é 8.
Então, fazendo uma breve retrospectiva. Olha, quando nós estamos diante de uma dízima periódica simples, nós temos que identificar a parte inteira. A parte inteira é tudo que está antes da vírgula, ou seja, qual é o algarismo que está antes da vírgula. Depois, a parte decimal é tudo que vem depois da vírgula. Só que tudo que vem depois da vírgula, ele deve ser analisado para saber, é um mesmo número que está se repetindo? São 2 números? São 3? São 4? Ora, a esses números que estão se repetindo, nós chamamos isso de período. Quando se repete o mesmo número e se for solicitado o período, basta você colocar apenas uma vez. Por exemplo, nós vimos aí, neste caso que está aqui do meu lado, certo? Que o período é 8, porque é o 8 que se repete. No exemplo anterior, vamos voltar aqui. O que nós temos? Nós temos como o número se repetindo, olha, 2 números. Quais são os 2 números, professor Ademir? É o número 25. Então, esse que é o período. Na parte de cima é o 2 que está se repetindo como período. Beleza? Então, é isso que se caracteriza por ser uma dízima periódica simples. Agora, vamos ver o que é uma dízima periódica composta. Olha só. Vamos ver aqui. A dízima periódica composta é uma dízima que possui, da mesma forma que a simples, possui uma parte inteira, certo? Olha, tá aqui, ó, que vem antes da vírgula, e uma parte decimal, que é aquilo tudo que vem depois da vírgula. E em sua parte decimal, uma parte não periódica, conhecido como antiperíodo. E vem o período. Então aqui, olha, nós temos na dízima, que eu vou chamar de P, dízima periódica composta, olha, ela é estruturada desse jeito, olha só, ela tem a parte inteira, beleza? Que é tudo aquilo que vem antes da vírgula, que nem a simples, ela tem a parte decimal, beleza? Agora, na parte decimal, nós temos uma parte não periódica, ó, parte não periódica. Mas o que é que significa essa parte não periódica? Ora, a parte não periódica é quando você, ao olhar para o número decimal, você vai observar que ele não é repetido após a vírgula, ele está lá solto. Então, essa parte que não se repete no número como um todo, depois da vírgula, nós chamamos isso de antiperíodo. E a parte dos algarismos que começam a se repetir, nós chamamos isso de período. Então, na dízima periódica composta, aparece esse adentro, olha. Tem a parte inteira, que é tudo que vem antes da vírgula, tem o antiperíodo, que vem depois da vírgula, que é aquele número que não se repete, e tem o período. Então, vamos continuar aqui, ó. E ainda tem aqui no DPC o período, beleza? Então, vamos ver o exemplo. Olha só aqui, tá aqui o número, olha. O número é 2,0666 reticência. Então, olha a parte inteira. A parte inteira é o 2, tá aqui, ó. A parte decimal, então, é tudo que vem após a vírgula, beleza? Tá aqui, olha. Essa parte aqui, ó, 0,666. Mas, olha, na parte decimal tem exatamente, olha, o que nós chamamos de antiperíodo, que foi o número que apareceu, mas ele não se repete. E aí que você vem e identifica o período, olha, que é aquele cara que se repete. Então, vamos ver aqui, olha só. Vamos observar
mais ainda essa explicação. Vamos supor que nós tenhamos um número, olha, o número é 13,27474, olha, e reticências. Muito bem, ó. O que é que nós podemos fazer? Primeiro, vamos ver a parte inteira dele, certo? Eu vou chamar de PI, ó, parte inteira. Parte inteira, tá aqui, olha, eu vou destacar em verde. É tudo que vem antes da vírgula, ó. Então, 13, beleza? Agora, o que que vem? A parte decimal, olha, que eu vou chamar de PD, ok? Então, a parte decimal aqui no caso, olha, é tudo que vem depois da vírgula. Então, vem o PI, né, que eu vou chamar de PI, e aí tudo que vem aqui, ó, depois da vírgula, aqui é, ó, 27474 reticência. Beleza? Muito bem, ó. Observe que eu já não coloquei o PI. Por quê? Porque eu tô me retratando somente o que vem a ser a parte decimal. Agora, dentro da parte decimal, ó, dentro da parte decimal, o que que nós temos? Nós temos o antiperíodo, que eu vou chamar de AP, ó, antiperíodo. Qual é o antiperíodo? É aquele número que não se repete. Olha aqui, é o 2. Então, tá aqui, ó, certo? E aí vem o período. E o período é exatamente tudo aquilo que se repete. No nosso caso, olha, tem uma parte aqui, a vírgula, tem o antiperíodo, olha, e aí vem o período. O que é o período? Ó, 7474. Ou seja, observe 7474. Então, basta colocar apenas aquela parte que se repete, no caso 2, né, que é o 74. Beleza, meu povo? Muito bem, então vamos continuar, ó. Então, vamos observar agora, de novo, na letra B, ó, dízima periódica composta. Lembrando que a dízima periódica composta, ela é constituída de uma parte inteira. Está aqui o número, olha. Então, está aqui, ó, PI, ó, parte inteira, que é o 13, ó, beleza? Parte decimal, você considera tudo que vem após a vírgula. Então, está aqui, ó. Foi colocado zero, excluindo a parte inteira. Você pode fazer assim. Aí vem, olhem bem, ó, o que não está se repetindo. O que não está se repetindo é o 51. Nesse caso, olha, foi o antiperíodo. Ó, o antiperíodo é 51. E o período é aquele número que se repete. Ó. Foi o 8888, portanto, o 8. Beleza, meu povo? Então, ele pode ser exatamente feito desse jeito também. Eu vou repetir o mesmo número aqui, ó. 13 inteiros, 5, 1, 8, 8, 8, 8 reticências, ó. Você pode exatamente fazer desse jeito, olha. PI, né, que eu chamei de PI, beleza. Antiperíodo, olha, que foi o AP, e aqui o período, olha, beleza? Na hora de identificar, quando for identificar o período, naquela parte que se repete, basta colocar apenas um representante, que aí você já entende que é aquele que vai se repetir, beleza? Então, vamos para mais exemplos, olha só. Observem essa dízima periódica composta, ó, 0,10909090909. O que nós queremos identificar aí? Nós queremos identificar, né, a parte inteira, beleza? E o que é a parte inteira, professor Aldemir? É tudo que vem antes da vírgula, é o algarismo que está antes da vírgula. Depois, identificar a parte decimal, que é tudo que vem depois da vírgula, tudo. Só que
Dentro dessa parte decimal, você deverá colocar o olho e observar o anteperíodo, que é aquele número que não se repete, certo? E aí esse número é chamado de anteperíodo dentro dessa composição. Depois de tudo isso, você deve apontar o período. O que é o período? O período é aquele número que se repete, beleza? Então, vamos aqui comigo. Tá aqui o número, olha, o número é esse aqui, ó. 0, 1, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9 reticência. Lembrando que a reticência identifica que isso aqui vai embora, é infinito, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Muito bem, ó. Parte inteira, como eu falei, ó, tá aqui, ó. Tudo que vem antes da vírgula. É o algarismo que tem antes da vírgula. No nosso caso foi o 0. Então vamos observar aqui, olha. Olha o que eu observo. A parte decimal. A parte decimal todinha é isso aqui, ó, que eu chamo de PD, ó. Parte decimal, tá aqui ela. Observe que foi colocado 0, né? E tá aqui a parte decimal. Vamos ver um número que não se repete. Ó, um número que não se repete foi o 1. Aqui está o período, ó. Beleza? Desculpa, o anteperíodo é aquele que não se repete. E o número que se repete, olha, 09, 09, 09 e assim sucessivamente. Esse é o período, aí você coloca de 2 vezes, beleza? Vamos aqui para mais exemplos, né? Mais exemplo aqui, vou chamar de exemplo D. Vamos supor que nós tenhamos esse valor aqui, ó, 135, 2, aí eu vou ter, ó, 73, 73, 73, ó. A reticência vai embora. Queremos realizar uma identificação, olha, vamos realizar uma identificação. Mas identificar o quê? Queremos saber qual é a parte inteira, beleza? Então, a parte inteira, né, que eu chamei de quê? De PI. Então, a parte inteira é tudo que vem antes da vírgula. Olha só o que nós temos antes da vírgula. O algarismo, né? Ou seja, um número constituído pelos algarismos 1, 3 e 5. Tá aí. Tudo que vem antes da vírgula é a parte inteira. Depois, a parte decimal, né? Que eu chamo exatamente de PD. Observe o seguinte, como nós já retiramos a parte inteira, quando você vai expressar a parte decimal, certo? Que é tudo que vem depois da vírgula, nós costumamos, em matemática, acrescentar 0. Por quê? Porque a parte inteira já foi identificada. E para você não ter que escrever novamente, então você coloca 0. Olha como vai ficar, certo? Olha, 0, aí você vai repetir tudo que vem depois. Olha, 2, 7, 3, 7, 3, 7, 3, reticência. Essa é a parte decimal, beleza? Agora sim, vamos ao quê? Ao anteperíodo. O que é o anteperíodo? O anteperíodo é exatamente aquele número que está lá, mas você não vê um comportamento repetitivo. Portanto, aqui no caso, o anteperíodo é o 2, beleza? E agora é que vem o que nós chamamos de a parte, o período, né? O período do número. E qual é o período do número? A parte que se repete. No caso, ó, basta colocar os 2 que estão se repetindo. No nosso caso, você observa que se repete, ó, 73, 73, 73. Só coloca 1. Beleza, meu povo? Então, vamos recapitular. Recapitulando, nós já foi apresentado o que é uma dízima periódica simples. Então, uma dízima periódica simples
ela é constituída por uma parte inteira, que é o algarismo que vem antes da vírgula, e uma parte decimal. Fechado, pronto. Isso é que nós chamamos de dízima periódica simples. Ora, eu não falei em antiperíodo, ou seja, a diferença da dízima periódica simples para a dízima periódica composta é que na dízima periódica composta aparece o antiperíodo, que é aquele número, que eu vou chamar que é aquele cara, que ele não se repete na parte decimal. Então, essa é a diferença de uma para outra, certo? E aí sempre vai aparecer o quê? Vai aparecer a repetição de dois números, né? Por isso que ela fala composta, né? Que ela vem com mais de um elemento. E na dízima periódica simples só vem com um elemento. Vamos revisar e vamos fixar mais isso. Vem comigo, olha só. Então vamos ver aqui, voltar para o que nós chamamos de dízima, certo? Ó, dízima periódica simples, beleza? Periódica simples, olha, ela tem uma parte inteira, vírgula, e uma parte decimal, beleza? Então vamos ver aqui exemplo, olha só, 1,5, olha lá. Qual é a parte inteira dela? A parte inteira dela é o número 1. Qual é a parte decimal dela? Tá aqui, a parte decimal dela foi o 5, beleza? E aí nós poderíamos perguntar, o período, não, essa daqui foi exatinha, olha, foi só o 5, então só tem parte decimal. Vamos ver um outro exemplo, vamos supor que nós tenhamos agora aqui, ó, 1,555, ó. Vai embora, reticência. Aqui foi aquele caso da dízima periódica simples, que ela é finita, e agora a dízima periódica infinita, mesma história, para diferencial, parte inteira. A parte inteira é o algarismo 1. A parte decimal, como nós já tiramos, né, 1, olha como fica a representação decimal. Você coloca o 0, porque você já apresentou como parte inteira, e aí repete só o que vem após a vírgula. Olha aí, beleza? E aí aqui eu posso dizer que tem um período, né? Que é aquele número que se repete. Foi só o número 5, beleza? Então, vamos continuar ainda com a dízima periódica simples. Exemplo 3, olha, eu tenho 23,12, reticência. Qual é a parte inteira dela, que eu vou chamar de PI? A parte inteira, ela é 23. Qual é a parte decimal dela? A parte decimal, olha, como eu já tirei o 23, eu acrescento 0. Então, ela é 12. Essa é a parte decimal. Tem período? Tem. Qual é o período? É aquele cara que se repete, ó. Vai ser o 12. Beleza? Vamos agora ver a composta. Ó, a dízima periódica composta. Dízima periódica composta, beleza? Qual é o diferencial? Qual é a diferença? Ela vai ter ó, uma parte inteira, que é tudo aquilo que vem antes da vírgula, beleza? Ela vem o antiperíodo, que é o AP, e ela vem também ó, com a parte decimal, e aí você vai escrever o período, ela já tem um elemento a mais. Qual é o elemento a mais? É o antiperíodo, beleza? Então vamos ver aqui, ó,
O número vai ser 25,713, 13, vai. Olha aí. Então, vamos identificar qual é a parte inteira. A parte inteira, beleza? Que é tudo aquilo que vem antes da vírgula, foi o número 25. Tranquilo? Qual é a parte decimal? A parte decimal, ela é tudo que vem após a vírgula. Se é tudo que vem após a vírgula, e como você já tirou a parte inteira, então você não repete mais a parte inteira. Mas você tem que preencher com algum algarismo. Então você vai preencher com o algarismo que é o elemento neutro, né, da junção, porque aí nós, por si só, se nós fôssemos escrever esse número, nós estaríamos diante de uma soma. Qual é o elemento neutro da soma? É o zero. Então você não coloca mais a parte inteira, você vai colocar o zero, vírgula, e vai repetir todos os algarismos que estão após a vírgula, beleza? Sempre esse detalhe, toda vez que for requisitado, certo? A parte decimal, automaticamente você já identificou a parte inteira, então você preenche essa parte inteira da parte decimal com zero, porque você já retirou, beleza? Então, olha cá, vem comigo aqui, ó. Então, a parte decimal, como eu falei anteriormente, a parte decimal, ela vai ser, então, zero, porque você já tirou a parte inteira, e aí tudo que vem após a vírgula. 7, 1, 3, 1, 3, 1, 3 e reticência. Essa é a parte decimal. Agora, dentro da parte decimal, o que você tem que ficar atento? Dentro da parte decimal, agora aquele algarismo que apareceu, mas você já olhou bem, né? Os olhos bem abertos, ele não se repete. Esse cara que não se repete, ele é o anteperíodo. Então, quem é o anteperíodo aqui no caso? Vamos ver. O anteperíodo deste exemplo é o número 7, ou o algarismo 7, aquele que não se repete. E aí vem o período, né, dessa dízima periódica composta, que é os números que se repetem. No nosso caso aqui, ó, 13, 13, 13. Coloca somente 2 para fazer a representação. Não precisa colocar de novo ele se repetindo, é só uma representação, beleza? Vamos aqui a mais exemplo. Vamos supor que nós tenhamos o seguinte agora, ó. O número, ele é 7,28585, beleza? Então, vamos lá, parte inteira é o 7. Parte decimal, que eu chamo de PD, como já tirou o 7, então 0, aí repete a turma toda, beleza? Muito bem. Anteperíodo, que eu vou chamar de AP, é o 2. E o período aqui, no caso, é o 85. Tranquilo? Então, o que nós vimos? Um release final. Nós vimos a apresentação da dízima periódica simples. Então, a dízima periódica simples, ela é constituída de uma parte inteira e uma parte decimal, certo? Observar, a parte inteira é tudo que vem antes da vírgula, a parte decimal é tudo que vem depois da vírgula. E nessa parte que vem depois da vírgula é o período. Colocar apenas uma representação, é só um número que está se repetindo o tempo todo, por isso que é simples. Na composta, parte inteira, parte decimal, e dentro da parte decimal nós temos o anteperíodo. E aí depois é que vem o período, que é aqueles 2 ou mais números que se repetem.
Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado.